Boa noite. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e, como sempre, gostaria de agradecer a todos pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui juntos estudando um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre um tema bem atual, um tema que tem tirado o sono de muita gente. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o perdão e sobre a falta dele também. Para começar essa nossa conversa, eu gostaria de definir o que é o perdão. E para isso eu recorri ao nosso bom e velho amigo Aurélio. Vamos lá. Para começar, o perdão, ele é um ato de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. O perdão, ele é um indulto. E para complementar, eu diria que o perdão ele não é um sentimento. Embora ele tenha muita relação com sentimentos, o perdão, na verdade, ele é uma escolha. Eu diria também que o perdão é uma oportunidade que a gente tem de se livrar de amarras, de ofensas do passado e conseguir seguir adiante. E eu gostaria de deixar claro também para vocês que pedir perdão não é pedir desculpa, viu, amados? A gente pede desculpa quando a gente esbarra em alguém na rua, quando a gente pisa no pé de alguém. O perdão ele é um pouquinho mais profundo. O perdão, na verdade, ele tem a ver com o amor de Deus. Mas por que é tão difícil pedir perdão? Por que é tão difícil a gente perdoar? E eu estava pensando sobre isso e eu acho que é porque a gente sempre se sente muito ofendido, a gente se sente prejudicado. Isso tudo com base no nosso senso de justiça, que na verdade é bem diferente do senso de justiça de Deus. E na verdade, quando a gente perdoa alguém, isso não significa que a confiança foi restaurada ou que a confiança não foi quebrada, mas isso significa que a gente está livre, né? Que a gente está conseguindo lidar com uma situação sem ficar remoendo, sem ficar voltando para ela o tempo todo. E eu acho que o mais importante é sem o desejo de vingança, sem desejar o mal da outra pessoa. O rancor e a mágoa, eles geram ainda mais sentimentos ruins, né? E quando isso aí não é tratado, quando isso não é cuidado, é muito complicado, porque isso gera raiz de amargura e com o tempo esses sentimentos vão se acumulando e aquilo vai gerando ainda mais coisas ruins e quando a gente percebe, a gente já é uma pessoa amargurada. E eu andei pesquisando algumas coisas e aí eu fui mais para a parte de comportamento, né? E aí eu fui descobrindo algumas coisas que eu achei bem legais. Olha só, permanecer num ciclo de falta de perdão, raiva e mágoa pode gerar doenças psicológicas que podem se manifestar fisicamente. Passamos a somatizar. É verdade, a gente começa a ter sintomas daquilo que a gente, na verdade, sente, né? E exemplos disso é ansiedade, depressão, dores no corpo e, segundo alguns estudos, até a baixa da imunidade. Olha como é interessante, né? Tem uma médica de um hospital, John Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, que ela disse o seguinte: existe um enorme fardo físico em estar machucado e desapontado. É verdade, né? A tristeza ela adoece as pessoas. E segundo um estudo de 2001 do Journal Psychological Science, meu inglês hoje vai ser bem usado, ele diz que persistir no ressentimento, além de aumentar a irritação, também provoca tristeza e sentimentos de perda de controle. E você sabe, né, o ser humano ele gosta muito de estar no controle das situações, ou pelo menos de pensar que ele está. E tem um outro estudo também que eu estava vendo, ele foi publicado no jornal Personal Relationships. E ele mostrou que quando uma pessoa perdoa a outra, ambas apresentam redução na pressão arterial. Bem, e eu acho que isso é bastante motivo para a gente já considerar perdoar as pessoas. Mas se isso não for motivo suficiente, vamos lá. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
vos não perdoará as vossas ofensas. Vocês perceberam que há uma condição nisso? Em Mateus 18, 21 e 22 diz o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão não é 1 ou 2 vezes. O perdão é sempre que ele for necessário. Lucas 4, versículo 47, fala sobre uma mulher pecadora que entra na casa de um fariseu onde Jesus estava jantando. Ela se ajoelha aos seus pés e, chorando, ela seca as suas lágrimas dos pés de Jesus com o próprio cabelo e depois derrama sobre os pés de Jesus um perfume caríssimo. E aqui mais uma vez eu lembrei de uma letra de uma música que eu adoro. E aos seus pés estou, para render tudo o que sou a ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Mas agora respirando um pouquinho mais fundo e voltando ao texto. Em Lucas 4,47, Jesus fala: Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Muitas vezes a nossa falta de perdão não é contra outra pessoa também, né? Muitas vezes a gente na verdade não se perdoa. A gente não perdoa a nós mesmos por alguma coisa que falamos ou fizemos. E aqui é necessário que a gente reconheça e assuma a nossa culpa e que a gente trate isso também para que a vida possa seguir adiante, né? Em outras vezes também, né, muito claro isso, o culpado não é a gente, o culpado é o outro, com certeza, né? Mas às vezes a gente supervaloriza a nossa culpa e acabamos criando monstros que depois ficam difíceis da gente enfrentar, né? Às vezes com situações que eram apenas mal entendidos. E aí já era. Mas na verdade é até uma questão de sobrevivência a gente não querer estar perto ou querer nos afastar de pessoas que nos fazem mal. Mas quando essas situações acontecem com amigos ou parentes, tudo fica muito mais complicado. A falta de perdão, ela leva à raiva, leva ao rancor, à vingança e geralmente causa mais danos a nós mesmos do que a quem nos ofendeu. Quando o ofensor pede desculpas ou não, muitas vezes quem nos ofende não se desculpa mesmo, ele segue a vida dele normalmente. Mas quem fica se matando um pouquinho a cada dia é a gente. Quem fica alimentando aquela raiva, aquele rancor, aquele ódio é a gente. Então o perdão, na verdade, ele é muito mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Voltando aos textos bíblicos, Lucas 6, versículo de 37 diz o seguinte: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Efésios 4,32 diz o seguinte: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3,13 diz: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E você percebe aqui também, mais uma vez, aqui não é um pedido, aqui é uma ordenança, né? Eu acho isso muito claro. Na verdade, a lei do olho por olho, dente por dente, não se aplica aos cristãos. Na verdade, ela não se aplica, não deveria se aplicar a ninguém, muito menos aos cristãos, né? Outra coisa também que é muito comum as pessoas dizerem que perdoar não é esquecer. Mas, na verdade, para a gente, para o cristão, perdoar tem que ser esquecer, sim. Às vezes não no sentido próprio da palavra, de você não apagar aquilo da sua mente. Às vezes tem coisas que são difíceis mesmo, mas é uma questão de você aprender a conviver com aquilo.
O esquecimento aqui, na verdade, é como se você fosse pegar as ofensas e jogassem no mar do esquecimento e ali você colocasse uma placa de proibido pescar. Encare o perdão como oportunidade para se conhecer melhor, avaliar suas posições e amadurecer, principalmente espiritualmente. Não importa em qual área da sua vida você foi magoado, o perdão traz de volta a capacidade de nos relacionar e confiar uns nos outros. E uma boa maneira da gente se decepcionar menos com as pessoas é entendendo que todos nós temos limitações, somos todos pecadores e todos nós temos uma tremenda inclinação para o que é mal. Não crie muitas expectativas de perfeição sobre nenhuma pessoa, porque você também não é perfeito. Perfeito, na verdade, só teve um, e foi Jesus Cristo. E mesmo assim ele não agradou a todos. De resto, nós somos como o apóstolo Paulo nos disse em Romanos, capítulo 7, versículos 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E em 2 Coríntios 2, 10 e 11, Paulo também diz: E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Perdoe, porque você só viverá com Deus na eternidade se você perdoar. Ele, na sua misericórdia, escolheu te tirar do inferno, porque na verdade era para lá que a gente ia. Porque era para lá que a gente estava condenado. Mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz, que derramou o sangue dele por mim e por você, a gente foi resgatado do império das trevas para o reino da luz do Senhor. Em Hebreus 12, 14 e 15 diz o seguinte: Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Viu só? A amargura, ela não contamina só a gente, ela contamina todo o ambiente que a gente vive. Ela se alastra. 1 Pedro 4,8 diz: Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Ou seja, se a gente amar o nosso próximo de verdade, não tem como a gente não perdoá-lo. E para finalizar, vamos ler Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. E aqui eu gostaria de lembrar mais uma vez para vocês, perdoar não é um pedido, gente, perdoar é uma ordem de Deus. Então, você está esperando o quê? Bora pensar no assunto. Quando sentimentos de raiva ou ódio invadirem seu coração, coloque-se diante do Senhor. Não é fácil, nunca foi, nem nunca será, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos capacita para andarmos no caminho proposto pelo Senhor para nós. E lembre-se também, o perdão não faz com que o outro esteja certo, mas faz com que você seja livre. E aí, o que você pensa disso tudo? Deixa aqui o seu comentário, diga o que você achou sobre toda essa nossa conversa. Compartilhe com seus amigos, ajude a gente a divulgar o canal. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o tempo de vocês. Queria pedir novamente para que vocês pensassem nisso. Na verdade, a falta de perdão é uma coisa muito séria. Ele estaciona o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento. Perdão é divino, ele não é nosso. A gente, como eu sempre digo, a gente tem uma inclinação tremenda para o mal. E a gente é assim mesmo, por mais que a gente lute, a gente vai estar sempre pendendo para o que é ruim, a gente vai estar sempre fazendo o que desagrada a Deus.
Então a gente tem que estar sempre em comunhão com o Senhor, buscando em oração, em comunhão com os irmãos, para que a gente esteja também praticando tudo isso, tudo que a gente aprende, tudo que Deus espera de nós. E a prática do perdão, ela é maravilhosa. Eu creio que vocês já tenham passado por alguma experiência, eu tenho algumas experiências, poucas, mas muito edificantes, muito marcantes sobre o perdão, sobre perdoar as pessoas. Isso é realmente libertador. E a gente vê realmente que faz toda a diferença nos nossos relacionamentos com as pessoas. Tá bom, queridos? Eu agradeço mais uma vez por estarmos aqui, estudando um pouquinho mais e tendo um tempo para meditar sobre coisas que no dia a dia às vezes passam desapercebidas por nós. Tenha um ótimo restinho de semana, que a gente esteja sempre na presença do Senhor e fiquem todos bem. Um abraço a todos e até a próxima!